animados aqui. Olá a todos. Estamos aqui no Papo da Saúde, diretamente da Feira Hospitalar 2024. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar juntos aqui com vocês. Eu sou Thiago Constâncio, CEO do MedPortal e também coordenador do GT de Gestão de Pessoas, do Sindiósp. E eu estou aqui com a professora, com a Laura Chiesari, que é coordenadora do curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. E a gente vai conversar sobre inovação e tendências na gestão de pessoas com uma pessoa que a gente admira muito, que está tendo uma trajetória importante e impactante para o sistema de saúde nacional, qual a gente admira bastante, que é o José Henrique Dias Salvador, CEO da rede Mater Dei de Saúde, nosso convidado especial. Zé Henrique, muito obrigado pela presença, estar aqui com a gente, separar um tempo para estar com a gente. Professora Laura também, muito obrigado por nos apoiar nessa iniciativa. Eu quero já começar então, Zé Henrique, fazendo uma primeira pergunta. A gente vai ter um bate-papo aqui bem informal, interativo, a gente espera. Depois vocês vão poder ver esse vídeo no canal do Sindiósp. A gente está vendo o que está acontecendo com a Mater Dei, e isso nos anima, nos incentiva a sonhar junto. Vai vendo o movimento que está acontecendo e sabe dos desafios das pessoas nisso tudo, né, Zé? Principalmente o de cultura. O avanço da rede para estados diferentes, para ativos diferentes, a incorporação de pessoas nesse cenário. E eu queria, novamente te dando as boas-vindas, ouvir de você sobre esses principais desafios. Fique à vontade para se apresentar, para complementar do que a gente começou aqui. Muito obrigado. Thiago, muito obrigado, né? Thiago, Laura, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje. Obrigado ao Sindiósp também, né, por promover esse bate-papo que a gente tem, né, muito mais do que uma entrevista. Eu gostaria que a gente entendesse como um bate-papo, porque assim, né, acho que é uma oportunidade da gente aprender junto, da gente exercitar a reflexão e a partir disso também a gente evoluir, né? Então, estou aqui representando a Rede Mater Dei, hoje como CEO da Rede Mater Dei, né, desde novembro. Nós fizemos uma transição recente, né, depois de 12 anos, né, na presidência da Rede Mater Dei. O Dr. Henrique fez uma transição para o conselho e hoje é o nosso presidente do conselho, e a gente assumiu o cargo aí na diretoria executiva. A Rede Mater Dei vem numa transformação mais rápida, né, já de alguns anos para cá. Nós nos notabilizamos por crescer inicialmente, né, loco-regionalmente, através de movimentos Greenfield, de construção de hospitais. Então nós construímos primeiro o Mater Dei Santo Agostinho em 1980, depois o Mater Dei da Contorno, inaugurado em 2014, depois Betim Contagem, né, inaugurado em 2019. E no ano de 2021 nós decidimos por fazer, né, um evento de capitalização, exatamente para trazer o que faltava para um movimento mais rápido de crescimento, né, que era recurso, era capital, e nós fizemos um IPO naquele momento, né. Desde 2021 para cá, então, foram 5 aquisições. Nós compramos 2 hospitais em Uberlândia, um hospital em Goiânia, um hospital em Belém do Pará e um hospital em Feira de Santana. E nós inauguramos um novo hospital na cidade de Salvador, né, que também faz parte aí daquela estratégia de crescimento dos Greenfields, que é algo que a gente espera e vamos continuar, né, com essa veia, né, de crescimento também dentro da companhia, né. Nós estamos inaugurando agora em agosto o nosso 10º hospital, que é o Mater Dei Nova Lima, que fica ali próximo também na região de Belo Horizonte, e nós anunciamos aí no ano passado a construção de um hospital aqui em São Paulo, né? Pela primeira vez nós estamos vindo para cá, então estamos na fase de projeto de um hospital numa joint venture com o Bradesco, com a Atlântica, que é o Mater Dei Santana, né? Que vai ser aqui na região norte de São Paulo.
Nesse processo de crescimento, uma das definições básicas que nós fizemos desde o início foi que nós não queríamos ter, isso é uma fala do Dr. Henrique, né? Nós não queríamos ter um amontoado de hospitais. Era o nosso objetivo nós termos Mater Deis espalhados, né, com as características que a gente sempre definiu, nas localidades em que a gente definiu que a gente iria crescer. Depois das análises das praças, de entender se aquelas praças eram praças que a gente poderia ter ali o equipamento hospitalar que a gente queria, né? E na definição, desde lá de trás, de quais ativos seriam os ativos integrados, quais seriam os ativos a serem adquiridos, a gente teve uma diligência importante para entender se aqueles ativos já guardavam as características necessárias para poder serem integrados na rede Mater Dei. Porque, Thiago, na sua pergunta, né, um dos primeiros elementos de cultura, de integração de cultura, é você entender se a gente está misturando água com água ou óleo com óleo, né? Ou água e óleo, né? Água e óleo não se misturam, mas diferentes tipos de água certamente podem se misturar. Então esse foi o nosso objetivo, identificar ativos que eram ativos referência nas praças, top of mind na cabeça dos pacientes, né? Que respeitavam o corpo clínico, que tinham um alinhamento, inclusive, de incorporação do corpo clínico na estratégia do hospital, se tinha o paciente como foco, se valorizavam as equipes que estavam ali, se tinham bom relacionamento, inclusive, com os parceiros, e esses foram os hospitais que a gente adquiriu nesse modelo de transição. Fica mais fácil, a partir disso, a gente implementar um processo de integração cultural, né? Não menos desafiador, mas um pouco mais fácil quando a gente vai por esse caminho. E para poder ter certeza, né, que a cultura era algo que a gente estava trazendo, a cultura é catalisador de resultados, a gente tem a plena consciência disso, né? Sem uma cultura bem alinhada ali, que traga os princípios, os valores do que a gente acredita, né? O modelo de operar pode ser diferente, deve ser diferente, respeitando as regionalizações, mas os aspectos dos princípios, dos valores, eles têm que estar presentes. Então nós fizemos um processo também extenso nesses anos, nesses 2 anos aí de integração de algumas unidades, mais de 2 anos em algumas delas, de definição dos valores, de demonstração dos princípios, né, do quais eram os elementos que efetivamente faziam e fazem diferença nas nossas atuações. A gente fez rodas de conversas, né, para poder integrar as pessoas e as principais lideranças. A gente fez num formato que a gente definiu quem eram as principais lideranças que participariam disso, e essas pessoas vieram junto num processo estruturado, né, que já dura esse tempo todo, para participarem das definições e das frentes estratégicas do tratamento também da cultura. Da mesma forma que nós integramos processos de suprimentos, processos de tecnologia da informação, processos culturais, nós cuidamos muito para poder fazer o desdobramento cultural nas unidades e num processo que a gente tentou trazer as pessoas, as lideranças juntos para poder participar nesse momento. Eu posso dar mais elementos de como a gente fez, mas eu acho que para não ficar falando muito, né, sozinho, acho que foi isso um pouco da filosofia que a gente tentou implementar. Esse, como desafio central, a gente vê as pessoas, está falando que a gente pode apontar como inovação e tendência nesse contexto todo, e trazendo a preocupação de uma empresa familiar em se integrar com o mercado, isso é mais importante ainda, não teria como ter esse aspecto central. E a gente vê na sua formação, não precisa detalhar aqui, mas as experiências, tanto no estudar em escolas em outros estados no país, como fora do país. Também recentemente você teve uma outra oportunidade. Isso vai dando uma amplitude, uma visão bastante real do que está acontecendo no mercado. Além de ter também executivos que compõem esse grupo lá, contribuindo para a cultura. É isso, Laura? Acho que sim. Quem sou eu para falar algo diferente? Mas, enfim, acho que é um trabalho bem bonito. Acho que você coloca a cultura de uma forma bastante forte, né, dentro dessa construção da rede. Mas eu fico me perguntando que o normal das grandes empresas, à medida que elas crescem, o processo de expansão, ele, claro que não tem as pessoas no centro, ele tem muito mais a questão financeira, que é o óbvio, né? Senão não haveria sentido em crescer. Agora, eu tenho uma aluna de mestrado que justamente ela estudou empresas da área da saúde
no seu processo de crescimento por meio de fusões e aquisições, e ela identificou que a questão da cultura, ela era sempre deixada de lado e que ninguém se importava com isso. O que você está trazendo é algo bem diferente do que ela encontrou nas empresas que ela trabalhou aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, tangibilizando, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Porque vocês são organizações bem distintas, né? E a gente até está falando de duas grandes famílias, né? Que estão na saúde suplementar, que estão em hospitais de destaque no Brasil, né? Nas suas origens. E como a gente tem uma questão da cultura familiar, da cultura de cada um dos hospitais que vocês criaram ou transformaram. Então, como que na prática isso acontece? Porque não é fácil, né? Com certeza, Laura. Isso acontece por pessoas também, através das pessoas. No nosso processo de integração, a gente cuidou bastante para ter uma formalidade no processo que respeitasse as etapas também de cada um dos projetos e as etapas de cada um dos processos dentro da integração. Então, nós trouxemos, né, 2 empresas para poder nos ajudar nesse sentido. São empresas que vale a pena a gente citar aqui. Uma foi uma consultoria chamada Integration, que é daqui de São Paulo, não sei se vocês o conhecem, que tem um notório saber aí de desenvolveram ao longo do tempo vários processos de integração. Eles nos ajudaram a desenhar quais eram as dimensões que deveriam ser integradas, né, e também qual era o pace, né, que a gente iria seguir em cada um daqueles processos. Então, vamos seguir primeiro nas integrações na área de suprimentos, nas áreas de RH, nas áreas de tecnologia da informação, nas áreas de back-office. Como é que vai ser a integração nas áreas assistenciais? Então, hoje, todas as unidades nossas, isso foi uma definição que a gente teve, elas rodam dentro de uma mesma base de dados, né, com RPs. Das 9 unidades, 8 rodam no mesmo RP e uma no RP diferente, mas todas integradas em termos de informação. E a gente consegue acompanhar online eventos assistenciais, notificações de evento adverso. A gente consegue acompanhar de forma muito próxima, né, a utilização de recursos nas diversas unidades, para que a gente faça também integração assistencial na base, né, no front ali do que está acontecendo no dia a dia. Na parte da cultura, nós trouxemos também uma empresa para nos ajudar, ela chama BTA, a Betânia Tanuri Associados. A Betânia Tanuri é uma pensadora aí da área de administração e gestão, e ela montou para a gente todo esse projeto para a integração de cultura. Da mesma forma que a gente fez, né, essa integração de back-office, integração assistencial, integração em qualidade e experiência do paciente, a gente também fez na cultura, né? Então, a gente tem quais são os elementos que definem a cultura da matriz, né, da onde a gente nasceu. Quais são os elementos que nos trouxeram até aqui. Quais são os elementos relevantes em cada uma das unidades que a gente trouxe. Qual que é a sinergia e o encontro que existe em relação a esses, né? Como é que a gente faz, quem a gente é e como a gente faz, né, no final do dia. E como é que a gente depois desdobra isso. E nós escolhemos desdobrar, de novo, trazendo as lideranças responsáveis. Então, quem são as pessoas que têm uma maior capilaridade em termos de liderança formal ou informal? Por exemplo, no Mater Dei Prêmio, que foi um dos hospitais que a gente adquiriu lá em Goiânia. A gerente da enfermagem, que certamente é a pessoa que tem, né, normalmente, é o motor da instituição, a enfermagem, né? Essa pessoa conversa com os diversos stakeholders internos da instituição. Essa precisa de ter voz na instituição. Falou o seguinte: olha, o que vocês estão falando não está presente aqui no dia a dia. A gente não está vendo isso ser desdobrado, né? Está tendo uma distância entre a diretoria e a operação da instituição. Nós precisamos de tratar isso para poder aflorar o elemento da cultura, que é um dos elementos de, por exemplo, resultado para todos. E para isso a gente precisa de estar ali junto. Então a gente definiu quais eram os nossos valores, princípios, como se faz, mas fizemos através desse trabalho a certeza de que isso estava sendo desdobrado. E isso é um elemento importante para depois fomentar a cultura e trazer a cultura, né? Muito legal. E dentro disso a gente vai vendo, né, o avanço de vocês e vendo o jeito mineiro de fazer as coisas, né, velho? Porque, assim, tudo tem estratégia, tudo tem intencionalidade. Isso é muito interessante, porque a gente fica tentando ler, de alguma maneira, qual é a principal inovação, qual é a principal
diferencial nesse quesito. Ou seja, a gente percebe que a experiência associativa que vocês vêm tendo há muitos anos, já estando na ANAP, em outras sociedades no contexto da medicina, no contexto médico, também parece que tem um componente ali de aprendizado que leva à inovação. Às vezes a gente fica esperando uma tecnologia de lançamento de foguete e o conhecimento, a inovação está na prática do outro. É isso. Vocês têm aprendido com isso? O que você destaca como grande inovação desse grupo? Não, sem dúvida. Acho que o que a gente aprende através do espírito associativo, né, para a gente é muito relevante, né? E a gente incorpora isso, inclusive, na nossa formação. Então, dentro do processo nosso de sucessão, do processo de governança, vários dos nossos executivos, sejam da família ou sejam de fora, tiveram experiências fora e puderam fazer benchmarks também e aprender em outros locais, né? Eu, por exemplo, fiz estágios aqui em São Paulo, no DASA, no Sírio, no Einstein, fui contratado, trabalhei um tempo no Einstein também depois, mais ou menos 1 ano e meio como contratado, exatamente para a gente abrir um pouco a cabeça. Isso veio muito através do espírito associativo e dos relacionamentos que foram criados, principalmente pelo Dr. Henrique, na ANAP, né, que foi um celeiro aí para a nossa formação também ao longo desse período, né? Isso fez com que a gente incorporasse na instituição ambição, né, de crescimento, visão em relação ao que acontecia em algumas outras praças e também uma possibilidade de abrir a nossa cabeça em relação ao que estava acontecendo em outros lugares, inclusive outros lugares do mundo, né? Dentro dessa formação, um dos objetivos é a gente ter uma exposição a mercados de fora, a mercados como os Estados Unidos, Europa, para que a gente pudesse também formular cada vez mais a estratégia, né? Em termos de inovação, um dos movimentos que a gente fez também nesse período, um exemplo, né, que eu gostaria de citar, foi que nesse processo de crescimento a gente fez também a aquisição de uma empresa, né, de tecnologia e ciências de dados, né, que é a A3 Data. Nós somos sócios deles em 50,1%. E eles têm nos ajudado bastante a preparar a Rede Mater Dei para o futuro, né? Acho que a gente vai poder tratar isso um pouco mais à frente na conversa de hoje, mas certamente essa ligação entre o Health e o Tech é algo que é muito relevante para o nosso setor nesse momento, né? E nós temos trabalhado de forma intensa também para poder incorporar mais elementos, né, de Big Data, de Analytics, de inteligência artificial, para a gente trabalhar a eficiência das nossas operações, mas também construir uma visão de futuro melhor aí para a instituição. Então, acho que vai muito disso. Inovação, como você perguntou, né, Thiago, é a gente fazer cada vez melhor o que a gente tem, mas ter sempre uma visão de para onde o negócio vai, o que a gente tem que preparar o negócio, os fundamentos do negócio, para a gente chegar lá na visão de futuro que a gente desenvolve. Muito legal, né? Esse componente novo da empresa que tem uma outra finalidade, né? Mas que retroalimenta todo o negócio de vocês. O que eu fico pensando assim é como que vocês fazem para dialogar, porque é uma cultura muito diferente, né? Da fintech, health tech, tudo é muito diferente. E se tem assim uma troca, porque eu já trabalhei numa empresa que tinha também um braço tecnológico e a gente, na verdade, ficava olhando com os olhinhos brilhando porque eles tinham um monte de coisas alternativas que a gente não tinha e só a alta direção tinha troca e a média liderança não tinha. Então, só para saber como é, porque a gente não ouve isso muito na área da saúde ainda. Essa pergunta sua é ótima e acho que meio por feeling e por sorte nós tomamos a decisão correta, tá? O que nós definimos? No momento lá do M&A, tinha uma intenção inicial na instituição que a gente ou trouxesse essa empresa para dentro do Mater Dei e a gente ali fizesse desenvolvimentos, né, dentro da nossa estrutura. E eu acho que nós fomos, de certa forma, lúcidos para entender que uma startup, naquele momento uma scale-up, né, ela precisava de ter autonomia suficiente para poder trabalhar, né, de forma como ela sempre fez, fora de um ambiente tradicional, mas a gente encontrar ambientes, né, para poder fazer essa troca e aflorar ali o melhor das duas partes. E foi isso que a gente fez. Então, a A3 Data ela tem uma diretoria executiva, nós nos encontramos na parte de governança no conselho, né?
Nós temos 2 membros da Rede Mater Dei no conselho, eu e a Renata, né, que é vice-presidente comercial e marketing da Rede Mater Dei. A partir do conselho, a gente define as prioridades, a gente acompanha cada um dos pontos, mas a gente criou ambientes de desenvolvimento, seja desenvolvimento da 3Data internamente na Rede Mater Dei para nos ajudar com a eficiência operacional, seja um ambiente à parte que a gente foca em produtos, né? Como é que a gente pode lançar produtos que sejam revolucionários para a área da saúde, aportando o conhecimento em saúde da Rede Mater Dei e o conhecimento em tecnologia, em desenvolvimento da 3Data. E disso aí já saíram alguns produtos, né, que eu posso citar aqui. Então a gente tem o Maria, que é um produto de atenção primária digital, né, que a gente está levando a mercado. Nós acabamos de fechar o primeiro contrato em Goiânia e estamos trazendo esse produto também para outros elementos aqui. Inclusive em São Paulo temos alguns clientes que a gente já está conversando. A gente tem um outro produto que chama Nuvi, que é um produto também de inteligência artificial que pretende diminuir a burocracia na saúde em relação a prontuários médicos, preenchimento de prontuário, reconhecimento de voz, como é que a gente pode ajudar, né, o médico e as equipes de saúde para serem cada vez mais eficientes e diminuírem o tempo que gastam com papel. Esse tem sido um produto que também já está sendo lançado, a gente já está trabalhando no modelo B2C, né, para médicos utilizarem, né, e já está com um crescimento forte. E a gente tem um produto chamado Compartilha. O Compartilha é um assistente muito importante para as equipes de enfermagem das instituições hospitalares, porque ele dá em tempo real a quantidade de recursos existentes na instituição, a quantidade de recursos humanos necessários para atender determinados pacientes e como é que esses recursos podem transitar dentro da instituição com um componente importante de previsibilidade, de quantos recursos humanos serão necessários em cada uma das áreas da instituição para atender aqueles pacientes com base no que a gente prevê que nós vamos ter de utilização dos pacientes a cada uma dos nossos serviços. Então, esses já são lançamentos com a 3Data e a gente faz assim, protegendo um pouco do DNA da A3, protegendo também o que a gente sabe fazer bem na Rede Mater Dei e tendo ambientes certos para unir as duas coisas. Só para não alongar, mas para terminar a minha resposta, como é que a gente traz a média liderança para dentro disso, né? As pessoas que compõem os times de desenvolvimento são a média liderança, né? Eu tô de certa forma, ocupado com as minhas atividades na Rede Mater Dei. Se eu tiver que validar o dia a dia de como é que as pessoas estão produzindo, estão atuando, estão se relacionando, a gente mata a transformação e mata a inovação. Então, hoje a gente aporta ali pessoas que são pessoas que têm autonomia suficiente para criarem, né? E são pessoas que têm aflorado, inclusive, na sua liderança através desses modelos de squad, do modelo de participação em conjunto. Muito legal, né? Esse aprendizado em lidar com a tecnologia, com empresas com outro porte e trazer para dentro esse desenvolvimento. Zenick, queria te ouvir sobre governança. A gente sabe o empenho do grupo, da rede, em estruturar a governança, em mesclar família com mercado, e que isso aconteceu já há bastante tempo, bem antes da onda de governança, quando houve a abertura capital estrangeiro no país, hospitais e tudo mais. E isso acaba sendo ligado a uma questão de dar exemplo, né, internamente a famílias, executivos. Queria te ouvir sobre isso, como é que foi esse processo de estruturação, como é que foi o comportamento e os acordos para que vocês pudessem expandir, avançar, estruturado de uma maneira bastante tranquila. Tá ótimo, Thiago. Bom, como eu disse, né, Mater Dei nasceu como uma empresa familiar em 1980, através de um sonho de um menino que queria ser médico, né? E depois de um médico que queria construir um hospital diferente. Isso é o resumo um pouco da história do Dr. Salvador, né? Em um determinado momento da vida dele, já com a segunda geração muito presente no dia a dia dos negócios, os 3 filhos, né, do Dr. Salvador junto com ele, ele se deparou com uma estatística que era muito assustadora, né? A estatística de que apenas 10% das empresas sobreviviam, das empresas familiares sobreviviam na transição da segunda para a terceira geração. Naquele momento, com o apoio da Fundação Dom Cabral,
ele definiu com a segunda geração Preside que iria fazer um processo, né, de formação da terceira geração para que essa pudesse incorporar de forma organizada aos quadros da instituição. Exatamente porque tinha um sentimento desde o início de que os familiares preparados poderiam ajudar muito na perenidade da instituição, pelo amor que desenvolvem pelo negócio, né, pela forma de ver o negócio no longo prazo, né, na perenização do sonho, né? Então foi isso que foi feito, foi criado um acordo societário na instituição, que dos 10 netos, né, do Dr. Salvador, só 4 poderiam trabalhar na instituição, um filho de cada filho dele, né? Mas que pudessem ser incorporados à instituição deveriam fazer um processo de formação, seja acadêmica, seja profissional, para depois assumir alguma cadeira que estivesse vaga em cargos diretivos, né? Então, eu vou me dar como exemplo rapidamente, né? Então, eu comecei como estagiário no Mater Dei em 2006, trabalhei de 2006 a 2008 como estagiário, vim para São Paulo, trabalhei no DASA, no Sírio e no Einstein de 2008 a 2010, voltei para o Mater Dei como gerente administrativo para poder, de certa forma, demonstrar que conseguia interagir com a instituição e com as lideranças, né? Fiquei ali naquela posição de 2010 a 2013, quando eu fui, em 2014, fazer um MBA fora, na Universidade de Columbia, em Nova York, um full-time MBA, fiquei durante 2 anos lá. Depois voltei em 2015 como diretor comercial, fiquei 1 ano como diretor comercial. Em 2016 fui convidado pela família para assumir uma posição de diretoria geral do Mater Dei Contorno, né, que naquele momento estava ali no início. Fiquei até 2021 nessa função. Em 2021 assumi a diretoria de operações da rede e depois em 2023 a gente fez essa última transição que eu já falei. Então esse como aconteceu comigo, aconteceu com a Renata, aconteceu com o Felipe, está acontecendo com a Lara, que está voltando agora da NYU de Nova York também, que acabou o full-time MBA dela lá. Isso então para a família é disso um pouco, né? A gente aproveitar o amor da família, formar a família para serem executivos que têm esse blend. Mas com a preocupação muito grande da gente trazer sempre executivos de mercado. Então, essa limitação imposta lá atrás pelo Dr. Salvador foi fundamental. Você imagina um executivo de mercado que a gente quer atrair para a instituição, né, que a gente quer que venha, entender que só tem lugar ali para crescimento para pessoas da família, né? Você mata uma necessidade, uma vontade, né? Então, nós temos hoje posições da rede Mater Dei ocupadas por executivos de mercado que vieram e que entenderam também essa paixão, que aprenderam a amar também a rede Mater Dei nesse processo. Então, o nosso CFO, ele veio de mercado, né, o Rafael Cordeiro. O nosso diretor financeiro, que cuida também da parte de suprimentos, o Fábio, ele é de mercado. O nosso diretor de operações, o André, médico, veio de mercado. Os diretores de cada uma das unidades nossas são profissionais de mercado. E eu acho que é isso que a gente tenta criar, sabe? Num apoio muito grande sempre do nosso conselho de administração, o guardião, né, de certa forma, da governança da rede Mater Dei, que ali também tem membros da família e conselheiros independentes, né? Dr. Maurício Sesquim, Dr. Ari Ribeiro, os dois fazem parte do conselho, né? A gente tem o Diogo Dias como parte do conselho, né? A gente tem o Geraldo Sardinho, o Pedro Salles, são todos também externos independentes que nos ajudam na construção dessa governança. Então, já resumindo, é um blend entre familiares, né, que se formam como profissionais e profissionais que amam o negócio, assim como os familiares, né? Cara, alguma consideração lá? Não, acho que a gente já vai ter que fechar já, né? Podemos caminhar. Temos as últimas 2 perguntas aqui. Primeiro, quem é José Henrique Salvador? Quem você é? Quem você gostaria? Coisa mais importante da minha vida é que eu sou casado com a Natália e sou pai de 3 filhos, né? Sou pai da Silvia, da Lígia e do Henrique. A Lígia com 5 anos, a Silvia com 3 anos e meio e o Henrique com 2. Então, fui rápido nesse sentido, né? Em menos de 3 anos eu tinha 3 filhos, né? Filhos 2, inclusive filhos de pandemia. Apaixonado pelo Mater Dei. Então, no Mater Dei desde 2006, né? Sempre... não fui médico, não tive o dom de ser médico, mas de certa forma sempre quis trabalhar na instituição e me formei para tal. Uma pessoa que gosta muito do que faz, gosto muito de estar ali e tento aprender sempre, né? Tento sempre ter
utilizar das oportunidades para poder aprender e estar ali no âmbito profissional também cada vez mais atualizado. Gosto muito de gente, muito de pessoas, né? Tenho uma proximidade muito grande com o nosso time, né? Tento equilibrar o estratégico e o operacional, porque, sinceramente, o operacional sempre me puxa muito, né? E nessa transição é um ponto que a gente tem cada vez mais tentado cuidar para poder deixar também que as nossas lideranças aflorem, né? O que a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Mas sou um entusiasta pela área da saúde e um apaixonado pelo Mater Dei. Muito bom. E para finalizar, Zé Ingrid, a gente fala de futuro, né? Pensa sempre qual o legado gostaríamos de deixar. Passamos por aqui, lembram da gente por algum motivo. E como é que você, como líder, como CEO agora, enxerga o futuro da saúde no Brasil, com essas transformações que o seu trabalho está deixando para o Brasil? Como é que você enxerga? Tiago, as coisas estão mudando muito rápido, né? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e a gente vai perceber que nós estamos vivendo num período de grande transformação na área da saúde. As incorporações que a gente tem visto de inteligência artificial, de tecnologia, acho que elas vão nos ajudar em duas frentes, são primordiais e que certamente estão no futuro, né? Primeiro é uma conectividade maior, né? Uma desburocratização, de certa forma, das relações entre os diversos entes da cadeia. Isso já está acontecendo. Quando a gente vê, inclusive, algumas empresas, né, com uma dificuldade maior, né, de geração de caixa, com um ciclo financeiro alongado, é porque realmente a gente vê que as coisas estão mais conectadas, a visibilidade é maior no nosso setor, então esse ponto já está acontecendo. Acho que no futuro, num curto espaço de tempo, nós vamos ter as instituições conversando mais, com números mais claros, com informações mais evidentes, com uma diminuição do ruído que, evidentemente, tem que acontecer por tudo que está acontecendo no nosso setor nesse momento. Então, essa é uma das frentes, uma conexão maior dentro do setor. Uma segunda é também uma colaboração maior. Eu acho que hoje existe cada vez menos espaço e no futuro cada vez menos espaço acontecerá para instituições estanques, né? Por mais que uma rede hospitalar defina, como é o nosso caso, por não verticalizar, né? Não existe mais uma opção de redes hospitalares, de empresas, né, que trabalhem sozinhas, né? Vamos precisar de trabalhar em parceria, vamos precisar de trabalhar na construção conjunta, né, do que precisa de agora para frente. E outro tema que eu acho que vai ser cada vez mais revolucionário e que conversa também com esses outros dois é a gente começar a ver menos saúde da forma que a gente viu até hoje, mais desfechos, né? Mais qualidade assistencial, mais transparência, inclusive, na forma, né, que a gente entrega valor, né, para o nosso paciente. Isso puxa uma outra perna que é muito para o futuro, que as interações das empresas prestadores de serviços como nós, com os nossos pacientes ou com as partes interessadas, ela vai começar a sair cada vez mais das paredes hospitalares. Então, nós temos que estar para o futuro da saúde preparados para a gente entender como é que a gente toca na vida das pessoas, das partes interessadas, até fora das nossas instituições, né? Então, o futuro é um futuro mais conectado, um futuro mais colaborativo, um futuro com mais inteligência, mais focado no que realmente interessa e um futuro para os prestadores, no nosso caso, em que a gente vai precisar de estar mais próximo das pessoas, fora, inclusive, dos nossos ambientes tradicionais. Muito bom, José Henrique Salvador. A gente está muito grato, agradece a sua presença aqui, esse bate-papo. Quero dar oportunidade para últimas palavras, senhora Laura. Eu acho que a sua trajetória é um exemplo de como a gente se prepara para o futuro, né? Que é uma coisa meio que rara no Brasil e na saúde, principalmente. Eu acho que isso é legal, isso é um super exemplo de como outras empresas com características similares podem estar fazendo. É muito bom ver a nova geração tendo um estilo de gestão que parece um pouco diferente do que a minha geração fez. Então, eu acho que eu tenho muita fé nas novas gerações que farão melhor do que a gente, né? Então, acho que eu só posso te agradecer e dar parabéns pela trajetória e pelo trabalho. Obrigada. Laura, obrigado. A gente constrói junto, né? Acho que o desafio geracional que existe é a gente
aportar, obviamente, novos conhecimentos, novas experiências, mas também utilizar muito tudo que já foi construído. Acho que esse é o caso da Rede Mater Dei, né? É um projeto de continuidade, é um projeto em que a gente é parte de fundamentos e fundação sólida para a gente poder construir o futuro e, de certa forma, deixar um pouco do nosso legado, né? Mas em cima de um projeto sólido que foi construído até então. Muito bom. A gente fica por aqui. Papo da Saúde, diretamente da Feira Hospitalar 2024. Sou Thiago Constâncio, junto com Laura Chiesari. Conversamos com José Henrique Salvador. Algumas palavras ficaram na minha mente. Amor, paixão pelo que faz, simplicidade, que é inegável, e intencionalidade. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.